Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus, essa graça eterna. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Pastores, vocês têm que rever suas pregações. Tá tudo errado. A gente vai entender isso nessa mensagem. Eu tenho combatido aqui o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Eu sei, eu nem tenho a intenção de agradar a todos. Mas ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla com relação ao inferno. E ao longo das outras mensagens que virão, eu vou combater muito o sistema religioso, principalmente o sistema religioso evangélico. Por quê, Júlio? Eu sei que existem homens sérios de Deus, que eles não têm a intenção de enganar ninguém. Eu passei 14 anos no engano e quando eu pregava dízimo, diabo, inferno, eu não tinha a intenção de enganar. Claro que existem aqueles que enganam, sabem que inferno significa sepultura, que o diabo nunca foi um ser, que dízimo nunca foi dinheiro. Eles sabem e são esses que de vez em quando ligam para mim dizendo: Júlio, essa tua palavra me quebra. Eu não estou generalizando, eu conheço homens de Deus sérios, idôneos, éticos. Eu tenho visto testemunhos aqui de pessoas que passaram 20, 30, 35 anos, Batista, Assembleia de Deus, professores de EBD, e disseram: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Eu não estou generalizando, eu sei que até hoje existem homens sérios que são vítimas do sistema, mas a maioria está sim enganando os eleitos de Deus. Então, nas próximas mensagens eu vou tocar muito nesse tema do sistema religioso evangélico, que eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, e eu vou tocar muito na tecla do inferno. Meu querido, minha querida, você que é evangélico aí, se você entender que inferno significa sepultura, todas as pregações evangélicas caíram por terra. Isso mesmo. Se um eleito de Deus, principalmente aqueles que estão aí no sistema religioso evangélico, entenderem que inferno sempre significou sepultura, as pregações evangélicas, todas elas caíram por terra. Porque tudo flui para o inferno. Você tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno. Você tem que ser nova criatura para não ir para o inferno. Jesus está voltando, meu irmão. Cuidado para você não ir para o inferno. Cuidado para onde você vai passar toda a sua eternidade, no céu ou no inferno. Tudo flui para esse inferno aí, pregado pelo sistema religioso, que é uma das maiores fontes de renda, juntamente com esse ser aí criado pela religião chamado Satanás. Se o eleito de Deus entender que inferno significa sepultura, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado igreja. E inferno significa sepultura. Caiu por terra todas as pregações evangélicas. Por isso hoje o tema da mensagem é esse. Pastores, vocês têm que rever suas pregações. Está tudo errado. Eu tenho sido levantado, eu creio nisso, para combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja, para propagar essa maravilhosa graça, essa graça eterna, que é ela que nos dá o entendimento. E quem me conhece sabe que eu sempre fui envolvido muito no social. Então são essas três linhas: propagar o evangelho, combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja e sempre, na medida do possível, fazer o social. Eu sei, nem tenho a intenção de agradar a todos. Eu já falei aqui que se eu tivesse apenas 2 inscritos no canal, a minha esposa e a minha mãe, eu já não teria unanimidade. O próprio Deus não é a favor da unanimidade. Quando você entende o Evangelho da Graça, é de Deus. Agora, quando você não entende o Evangelho da Graça, também é de Deus. Logo, todos estão certos. Deus não tem interesse em dar um entendimento a todos. Já pensou se todos gostassem de MPB como eu gosto?
toda essa variedade de religiões, de etnia, de pensamento, de entendimento, tudo é de Deus. Repito, ele não é a favor da unanimidade. E eu tenho denunciado, eu creio que eu fui chamado para isso, porque eu fico indignado vendo o sistema religioso antigo e principalmente esse sistema religioso que está aí na graça corrupto, se levantando e crescendo cada vez mais, viu? Eu fico indignado, então eu creio que Deus me levantou para combater o sistema religioso. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que dizem, Júlio, prega só o Evangelho da Graça, para de denunciar, de combater o sistema religioso. Eu lamento, mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para combater e denunciar, assim como o apóstolo Paulo. Pessoas dizem, mas Júlio, não combata o sistema religioso. Meu querido, minha querida, você não leu as 14 cartas de Paulo? Paulo foi preso, humilhado, torturado, açoitado, dado como nu em praça pública. Dado como morto, ficou nu em praça pública. Por quê? Porque ele combatia o sistema religioso da época. Eu vou fazer uma explanação aqui. Eu respeito. Agora, você tem que entender que denunciar o sistema, onde quer que ele esteja, também faz parte do Evangelho da Graça. A gente não aguenta mais sistema religioso nas nossas vidas. Eu sei que Deus levanta pessoas para sustentar o sistema religioso. Você vê esse sistema corrupto que está aí na graça e crescendo cada vez mais. E Deus levanta pessoas para sustentar esses pregadores. Faz parte do plano de Deus, dos planos de Deus. Mas eu fui levantado para combater e denunciar, porque é algo que me deixa indignado quando eu vejo certas coisas aí com um nome de graça, essa religião chamada graça aí. Então, meu querido, o tema da mensagem é esse. Ó, pastores, vocês têm que rever suas pregações. Está tudo errado. Eu vou fazer aqui uma explanação. Repito, eu não tenho interesse em agradar a todos, né? Eu sei que eu vou agradar um e desagradar a outros. Então eu faço aquilo que eu creio, que eu fui chamado, que é combater e denunciar. Olha só fazer uma explanação aqui, Gálatas 2, do 11 ao 14, o apóstolo Paulo combatia e denunciava o sistema religioso. Quando você diz, Júlio, não combata, não denuncia, não denuncie, poxa, Paulo fazia isso. Paulo errou? Não, Paulo também foi levantado para isso. Olha só, Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Olha o que Paulo disse ao irmão Pedro, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, João e Tiago foram as colunas do evangelho da circuncisão para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias a quem os profetas profetizaram. Os demais judeus também se uniram a ele que, nessa hipocrisia, Paulo chamou o irmão Pedro de hipócrita, de modo que até Barnabé, que era um discípulo de Paulo, se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, olha o que Paulo disse, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Olha o que Paulo diz, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. É exatamente isso que eu faço. Isso aí que a gente está vendo não é graça, pastores aí transfigurados de pregadores da graça, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. Meu querido, minha querida, se você dá 1 centavo a qualquer pregador da graça, você não entendeu a graça ainda. Você está dando mérito ao homem. O mérito é 100% Deus. Quando você entende isso, você não dá dinheiro a nenhum pregador. Porque quando você dá, você está dando mérito ao homem. Não é mérito ao homem, 0% homem, 100% Deus. Olha só, 2 Coríntios 11, 22 ao 27. Olha só o que Paulo diz. O sofrimento de Paulo. Olha como Paulo sofria.
Por que Paulo sofria? Porque Paulo combatia e denunciava o sistema religioso da época. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, sem dormir, muitas vezes em fome e sede, em jejum, sem comer, muitas vezes em frio e nudez. Viu aí o sofrimento de Paulo? Por quê? Porque Paulo denunciava e combatia o sistema religioso da época. Olha só, Atos 19, 21 e 22. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito, a gente vai ler essa parte aqui da deusa Diana. Paulo combatia o sistema religioso da época, que era um império religioso muito rico. Olha só o que aconteceu com Paulo. Atos 19, 21 e 22. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver também Roma. E, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Eu estou só fazendo uma explanação para depois entrar na mensagem. Fazendo uma explanação da necessidade realmente de combater e denunciar o sistema religioso. 23 e 24. E, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço, ou seja, um grande alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives, o cara trabalhava com ouro, ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, uma deusa, dava não pouco lucro aos artífices, né? 25 e 26, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Olha o que aconteceu, Paulo se levantando contra o sistema religioso da época. Temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo, este Júlio, este fulano, este ciclano tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. É o que eu tenho denunciado, isso aí não é graça. Isso não é um pregador, isso é um cão guloso que está tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. É isso que eu tenho combatido e vou continuar combatendo e denunciando. Vou agradar a poucos, mas eu tenho certeza aqui pelos testemunhos, pelos comentários, que eu estou agradando a mais pessoas. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. 27 e 28. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também do que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram, veneram. Olha onde Paulo se meteu. 28. E ouvindo-o, encheram-se de ira
E clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Paulo bateu de frente contra a idolatria. Existiam pessoas enricando, prosperando por conta o quê? Da idolatria a Diana. E Paulo combateu e denunciou. Então ele estava abrindo um entendimento a multidões de pessoas. É exatamente isso que eu tenho feito. Tenho recebido aqui testemunho de pessoas dizendo, assim como eu, Júlio, eu dei no começo o dinheiro. Eu passei 3 meses sustentando esses cães gulosos que estão aí na graça, mas com o eleito, um filho da livre, a ficha cai e a gente começa a dar mérito 100% a Deus. 29 e 31. E encheu-se de confusão. Toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. 32, 33. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. 34 e 35, para finalizar aqui. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então eu estou fazendo aqui uma explanação para que você possa entender que realmente o que eu faço é o que Paulo fazia, propagar o evangelho da graça, fazer o social. Paulo fazia aos pobres e necessitados. Não existe pregador de Gênesis a Apocalipse que prosperou com dinheiro alheio. Não tem nenhum na Bíblia. Qual é a base bíblica para pregador ou pastor prosperar pregando a palavra? Não existe. Então eu fiz uma explanação aí antes de entrar na mensagem para que você entenda. Você pode até não concordar, né? Mas respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. O que eu faço é propagar o evangelho da graça e combater o sistema. Eu vou continuar fazendo isso, porque eu creio que foi para isso que eu fui chamado, tá certo? Então vamos lá, o tema da mensagem é esse, né? Pastores, vocês têm que rever as suas pregações. Tá tudo errado. Repetindo, o entendimento de que inferno significa sepultura quebra totalmente esse sistema religioso evangélico. Destrói todas as pregações evangélicas. Até quando nossos irmãos evangélicos vão continuar sendo enganados? Quando os pastores vão falar a verdade? 2 Coríntios 4:4, eu passei 14 anos acreditando que o Deus deste século seria o século 21 e atribui ao Satanás, que é o sócio de muitos pastores. Eu sei que existem pastores aí que acreditam na existência desse ser, mas muitos, a maioria deles, sabe que o Satanás nunca foi um ser espiritual. Eu passei 14 anos acreditando, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, mas não é século 21 não, o século da época, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pastores, quando é que vocês vão dizer às suas ovelhinhas, nossos amados irmãos evangélicos, que esse Deus deste século que Paulo está falando, ele está se referindo a Moisés? Né? Quando uma irmã chega para o pastor aí e diz, pastor, meu marido não está vindo para a igreja. Aí esse abençoado desse pastor aí diz logo, o Deus deste século, Satanás, está cegando o entendimento dele. Eu sei que muitos são vítimas do sistema, mas muitos sabem que o Deus deste século, e Paulo está se referindo, era Moisés.
Quando é que vocês vão dizer essas verdades para as suas ovelhinhas, né? Esse rebanho aí que dá qualidade de vida, que fez muitos pastores abandonarem suas faculdades para ganharem 10% das suas ovelhas? Quando é que vocês vão falar essas verdades? Quando é que vocês vão dizer, meu querido, minha querida, esse Deus deste século não tem nada a ver com Satanás, era a lei de Moisés? Quando é que vocês vão ler esse contexto aí para os nossos amados irmãos evangélicos, para eles abrirem o entendimento? Nunca vocês vão falar isso, né? Porque se eles abrirem o entendimento, vocês perdem aí as ofertas e os 10%, não é verdade? Olha só, o contexto, né? 2 Coríntios 13, 11 e 18. Que é o contexto de 2 Coríntios 4:4. Porque se o que era transitório, a lei de Moisés, teve início, meio e fim, foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, a graça eterna. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Ó o Deus daquele século aí. Moisés era um mediador entre Deus e os homens. Ele era considerado um Deus. Então Paulo estava depois da cruz dizendo, Moisés continua cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés. Tendo, pois, a esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, coincidentemente até hoje, por isso que só tem sinagogas que levam os eleitos de Deus para antes da cruz. Mas esse até hoje é na época, ó. Porque até hoje, o mesmo véu de Moisés, ó, o Deus daquele século aí, não é Satanás não, é mentira, Moisés. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, concluído. E até hoje, ó, de novo, quando é lido Moisés, viu aí? O véu está posto sobre o coração deles, dos judeus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Glória a Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É isso que eu prego, liberdade de espírito. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A gente estava insatisfeito nesse sistema religioso aí. Até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Quando a gente ouviu, glória a Deus, era isso que estava faltando. Eu sabia que tinha algo de errado. Esses são os filhos da livre, que Paulo diz lá em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Claro que Paulo falou tudo isso, eu tenho falado muito isso, Pedro, João, Tiago, foi para aquele grupo, mas nós fomos abençoados por tabela. Foi graças ao sangue de Jesus, que morreu apenas para os judeus, que nós podemos dizer que já nascemos sem pecados. Então viu aí quem é o Deus, o Deus deste século? O pastor diz que é o Satanás. Meu querido pastor aí, quando é que vocês vão falar essas verdades para os seus seguidores? Nunca, não é verdade? Outra heresia aí, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Eu passei 14 anos sofrendo, acreditando que a minha avózinha estava no inferno por causa desse versículo aí. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A minha avó era muito religiosa, uma pessoa boa, caridosa, generosa, uma pessoa do bem, mas era muito católica, idólatra, né? E quando eu entrei nessa coisa aí, chamada religião evangélica, era uma unanimidade, né? Que não tinha mais salvação para minha avózinha, que ela já morreu, teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Essas heresias da religião evangélica.
E uns diziam, alguns pastores diziam, Júlio, ela já está no inferno. E outros diziam, não, Júlio, ela não está, mas com certeza ela vai. Mas era unânime, todos diziam, Júlio, não tem mais escapatória para ela, uma vez que ela já morreu. Porque eles entendem aí, essa coisa aí chamada religião evangélica, que reino de Deus, ó, quando diz no final aqui, ó, não herdarão, já o 2, não herdarão o reino de Deus. Eles não herdarão. Então eles entendem que reino de Deus é céu. E se não vai para o céu, vai para onde? Para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno. Quando na verdade Paulo estava dizendo na época que esses praticantes eles não vão herdar o reino de Deus aqui na terra. Porque reino de Deus era e é aqui na terra. Não tem nada a ver com o terceiro céu e o paraíso. Reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Quando você entende o Evangelho da Graça, que você sai desse maldito sistema religioso, você contempla o reino de Deus aqui na terra. É isso que Paulo está dizendo. Mas eles entendem que reino de Deus é céu, e se não vai herdar o céu, vai para o inferno. E eu sofri durante 14 anos acreditando que minha avó havia ido para esse inferno. Você vê, quando vocês pastores aí vão falar essa verdade, né, que inferno significa sepultura. Nossa, vai quebrar o sistema religioso evangélico, e eu vou ao longo dessas semanas e alguns meses toca muito nessa tecla aí, viu? Que inferno significa sepultura. Prepare-se, está chegando mensagens aí, várias mensagens com relação a esse tema, focando essa coisa aí chamada religião evangélica. O ladrão, o inimigo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está se referindo aí, é uma parábola, né? Jesus está se referindo aí aos judaizantes da época. Mas que é o que o pastor diz? O ladrão, o inimigo, quem é? O sócio deles, o Satanás. Quando é que vocês vão dizer que esse ladrão, esse inimigo aí que Jesus está se referindo, esse inimigo é o judaizante, o sistema religioso da época? Que a forma do sistema, meu querido, minha querida, é medo e terror. Ó, Salmo 37, 20. Mas os ímpios perecerão. O sistema religioso vai dizer o quê? Que perecer é sofrer e ser atormentado. Quando é que vocês vão falar a verdade? Dizer que perecer não tem nada a ver com sofrer e ser atormentado. A gente vai ver aqui, ó. Mas os ímpios, na época, os ímpios foram feitos para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Hoje eu creio que não existe mais ímpios. Ímpios não possuíam espíritos. Por isso que eles desapareciam, viraram fumaça. O Salmo 37, 10, 10. Os ímpios em pouco tempo deixarão de existir. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Eu creio que todos hoje são eleitos de Deus. Todos são detentores e possuidores de espírito. A maldade, primeiro que o bem e o mal é de Deus. A maldade é de Deus. E essa pessoa está praticando a maldade porque ela está com a carne ativada. Basta Deus ativar o espírito. Mas os ímpios, ó, perecerão, deixarão de existir, ó, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Onde é que tem sofrimento aí? Mas o sistema religioso diz que perecer, sofrer e ser atormentado. Quando é que vocês, pastores aí, vão ler o dicionário para as suas ovelhinhas? O que significa perecer? Deixar de viver, morrer, ter fim, acabar-se, extinguir-se. Não tem nada de sofrer e ser atormentado. Quando é que vocês vão dizer que o Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos? Nunca, né? O Apocalipse é uma grande fonte de renda, não é verdade? Foi o Apocalipse, o Satanás, o inferno que fizeram muitos pastores abandonarem suas faculdades. Quando é que vocês vão entender, dar um entendimento ao Apocalipse 1:11? O que é que nós temos a ver com isso? Quando é que vocês, pastores, vão dizer isso aí? Por que não bota aí Apocalipse 1:11 na EBD, na escola dominical no domingo? Bota aí, para abrir o entendimento dos eleitos. Escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarte, Filadélfia e Laodiceia. Tem algum evangélico aí que faz parte dessa igreja? Não. Por que vocês não pregam isso para as suas ovelhas, seus seguidores? Essas 7 igrejas aí, hoje é a Turquia, o país da Turquia.
O que é que nós temos a ver com isso? O Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos. As 7 igrejas da Ásia Menor, repito, que hoje é o país da Turquia. Pastores, vocês têm que rever suas pregações, está tudo errado. Quando é que vocês vão falar isso para os nossos amados irmãos evangélicos? Quando? Quando é que vocês vão dizer aí na EBD, Mateus 26, 28 e Mateus 16, 28? Vocês estudam esse versículo aí na escola dominical? Esses versículos aí faz parte da pregação da família no domingo, quando essa chamada igreja está cheia? Vocês pregam esses versículos aí? Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de quantos? De todos, não de muitos. Mas vocês ensinam que o sangue dele foi derramado por toda a humanidade. Mentira! Mateus 15, 24 diz que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Olha aí, ó. Derramado em favor de muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. Não foram todos de Israel, só as ovelhas perdidas de Israel. Por isso que ele diz aqui, ó, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E vocês chamam os nossos amados eleitos, abençoados, espíritos perfeitos, evangélicos de pecadores? Isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso é um engodo, colocando medo e terror. Nossos amados irmãos evangélicos, pastores, vocês têm que rever suas pregações. Está tudo errado. Ele morreu em favor de muitos, para perdão dos pecados. Meu querido, minha querida, nós não somos mais pecadores, nós já nascemos perfeitos. Pecado era transgressão de lei. Quando é que teu pastor vai dizer isso? Dia 31 de fevereiro, anota aí. Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, na época, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se Jesus não voltou, esses camaradas aí devem estar com 2050 anos. Jesus disse a Pedro com relação a João, importa que João esteja vivo até que eu volte. Se Jesus não voltou, João deve estar com 2100 anos. Jesus veio para Israel e voltou trazendo juízo sobre Israel. Mateus 15, 24, ele veio apenas para Israel, e Apocalipse 14, 7, o juízo chegou, verbo presente na época há 2000 anos. Foi a volta de Jesus, o juízo sobre Israel, a destruição de Jerusalém, que todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi a destruição de Jerusalém. Ele vindo nas nuvens. Nuvens significa juízo, trombeta significa palavra. Quando é que vocês vão dizer isso? Quando é que vocês vão ensinar isso aos nossos amados irmãos evangélicos? Digo que alguns há, dos que aqui estão, vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Está tudo errado, a pregação evangélica caiu por terra quando entendemos que inferno significa sepultura. Meu querido, minha querida, você está fazendo o que aí nesse alçapão, nessa arapuca? E se o pastor for sério, é uma sinagoga que leva você para antes da cruz. Ele não entende o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. A Bíblia foi escrita em determinada época para determinado povo. A Bíblia não é mais um livro profético, é histórico. Todas as profecias foram para Israel. Não existe pastores e muito menos profetas. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais reveladas a Paulo. As doutrinas e mandamentos, ensinamentos de Paulo não servem. Nós não somos seguidores de Paulo. O que serve para todas as gerações depois da cruz são as conquistas espirituais que foram dadas a Paulo no terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Quando é que vocês vão ensinar isso para os nossos amados irmãos evangélicos? Nunca.
Mateus 15, 24. E ele respondeu: eu fui enviado apenas, somente, não é também. Passei 14 anos acreditando que ele foi enviado para todo o planeta. Ah, porque Deus amou o mundo. Ora, João 3,16, né, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo, o planeta. É mentira. Mundo na Bíblia, esse mundo aí é mundo de Israel, está lá em Atos 2, os países circunvizinhos, era um mundo da Bíblia. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Oi, como é que João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Ele veio somente para Israel, ó. Então João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, é mundo de Israel. Para que todo as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24. Apocalipse 14, 7. Olha a volta de Jesus aí. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar daqui a milhares de anos, chegou a hora do seu juízo, do juízo de Israel. Ele veio para Israel e trouxe juízo para Israel. Quando é que os pastores vão dizer isso aos nossos amados irmãos evangélicos? Nunca. Por isso que eu digo, vocês têm que rever suas pregações, pastores. Está tudo errado, mas o povo está começando a ter entendimento. Outra fonte de renda aí, estamos nos últimos dias, olha só. São esses que ligam para mim de Júlia, essa tua palavra me quebra. Foram os últimos dias de Israel, Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Estamos nos últimos dias. Eita feitiço, é outra fonte de renda. Eu tenho aí na playlist o feitiço dos últimos dias. Assista aí. Últimos dias de Israel, eles já estavam vivendo os últimos dias da grande tribulação que foi no ano 70. Tudo que acontece de ruim, conflito entre dois países, pandemia, peste negra, tudo que acontece de ruim, estamos nos últimos dias, meu irmão. Jesus está voltando. Que mentira, que feitiço, hein? Saiba disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Tudo isso daquela época. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, praticantes da maldade, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. A gente está vendo isso aí no meio da graça, a carinha bonitinha, o sorriso bonitinho, mas é cão guloso, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-te também destes, Timóteo. Viu aí que foram os últimos dias de Israel? Paulo mandando uma carta para Timóteo. É um feitiço, né? Estamos nos últimos dias. Bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Ei, perturbado religioso. Paulo disse isso há 2000 anos, se referindo à época. Eu era um perturbado religioso, era um feitiço isso. João 21, 22, respondeu Jesus: se eu quiser que ele, João, permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Pedro, siga-me você. Se Jesus não voltou, João está com 2100 anos. Onde é que vocês vão ensinar isso? Nas EBDs? Nunca. Pastores evangélicos, vocês têm que rever suas pregações. Está tudo errado. E a certeza de que inferno significa sepultura destruiu totalmente todas as pregações evangélicas. Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu queria saber o que é que os pastores dizem com relação a isso. Meu irmão, você é evangélico aí. Pergunta ao teu pastor, o que significa isso aqui? Mateus 24, 16. Sinceramente, eu tenho curiosidade em saber o que é que esse pastor vai dizer com relação a isso. Você vê aí o Sermão da Montanha, a grande tribulação, Jesus falando ali, né, que foi no ano 70. E ele está dizendo: gente, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu querido evangélico aí, abençoado, eleito, espírito perfeito você tem. O que é que nós temos a ver com isso? Você não percebe que tudo foi para Israel? Pergunta o teu pastor: pastor, por que ele está dizendo os que estiverem na Judéia fujam para os montes? O que é que nós temos a ver com Judéia e montes?
Eu vou para o monte todo dia, um monte de travesseiro em cima da minha cama, rapaz. Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por das obras para que ninguém se glorie. Aí o pastor, se você chega, pastor, o que é que eu preciso para ser salvo? Tem que aceitar Jesus, tem que ser dizimista, tem que falar terra decanta, lipa na chulipa. Se falar, eu sou do movimento, é melhor ainda, tem que ir para o monte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Oi, está dizendo aí que a salvação é pela graça. Graça, fé e dom. É espiritual. Não vem por obras. Aceitar Jesus é obra. Falar terra decanta é obra. Ser ofertante é obra. Ir para um monte é obra. Tomar banho de azeite é obra. Comer um pedaço de pão e dizer que é o corpo de Cristo é obra. Mas aí está dizendo que a salvação é pela fé. E eles não têm um entendimento que essa salvação aí está se referindo ao ano 70, a grande tribulação do ano 70. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Eles não têm esse entendimento. Muitos têm, mas não vão pregar. Mas aí se diz que pela graça sois salvos, e isso é fé e dom, ou seja, graça, fé e dom. Como é que eu tenho que fazer algo para ser salvo? Quando é que vocês vão dizer as verdades para nossos amados irmãos evangélicos? Será que eles precisam ouvir uma mensagem da graça para se libertarem desse maldito sistema cruel, perverso e corrupto? Não estou generalizando, repito, eu conheço homens de Deus sérios, que acreditam naquilo que pregam, mas eu digo sem medo de errar, a maioria sabe que está enganando. Malaquias 1:1, né? Grande fonte de renda, Malaquias 3, 8, 10, trazei todo o dízimo para a casa do tesouro. Olha só, dízimo é uma aberração. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra Israel. O que é que nós temos a ver com o livro de Malaquias, gente? Por intermédio de Malaquias. Dízimo é uma aberração, sempre foi alimento que levava para o depósito do templo. Em Jerusalém, era uma colheita por ano, recolher 10% da colheita e levar para o templo para os levitas que não receberam herança. Vocês, pastores evangélicos, têm que dizer que quando Jesus falou de inferno, ele estava se referindo ao Geena, que era um crematório, um lixão que ficava em Jerusalém. Ô meu querido, minha querida aí, evangélico, evangélica, vocês já ouviram isso? Eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico e eu tinha o hábito de dizer, Jesus em Mateus falou muito mais do inferno do que do céu, tamanha é a gravidade do inferno. Eu era um perturbado religioso, era um feitiço isso, né? Jesus, quando falou de inferno, ele se referiu ao Geena, que era a parte mais baixa de Jerusalém, era um vale. Por isso que ele diz, as profundezas do inferno, do vale, do Geena, jogavam-se pessoas mortas, enxofre, o germe brotava, o fogo não se apagava. Era o mesmo lago de fogo que João se referiu no Apocalipse. Quando é que vocês, pastores evangélicos, vão dizer para os nossos amados irmãos evangélicos que o inferno que Jesus se referiu era um Geena, um crematório, um lixão? Quebrou, destruiu totalmente todas as pregações evangélicas, o entendimento de que inferno sempre significou lugar dos mortos, sepultura. Geena. Qual a resposta de um pastor se um evangélico perguntar: por que, pastor, o apóstolo Paulo nunca falou de inferno? Pergunta aí o teu pastor. Porque o apóstolo da graça, que foi ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, por que o apóstolo Paulo, nas suas 14 cartas, em momento nenhum ele menciona inferno? Meu querido evangélico, você não percebe não que se realmente esse inferno existisse, Paulo seria um grande pregador desse inferno? Porque Paulo nunca falou sobre esse inferno? Simplesmente porque esse inferno nunca existiu. Tem uma tradução aí em Filipenses que ele fala inferno. Se você for ler o contexto, Paulo está falando lugar dos mortos.
Sepultura. O ano passado eu fui 3 vezes no inferno. Eu fui a 3 velórios de pessoas conhecidas. Por quê? Paulo nunca falou de inferno. Apocalipse 13:16, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Isso aí dá na EBD, viu? Isso aí é um culto para colocar medo e terror. Ó, e faz o chip. Eu quero saber onde é que tem o nome chip na Bíblia. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ó, servos, uma linguagem lá dos judeus da época, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isso é um prato cheio para esses cães gulosos de inventou o chip. Não existe chip na Bíblia, existe Chipre, que é uma cidade litorânea. Não existe. Agora eles leem isso aí para colocar medo e terror, mas isso aí que João está falando é uma figura de linguagem do antigo pacto. Olha só, um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Aí o sistema, eita, é o chip. Olha só o que diz Êxodo 13:9. Êxodo, olha só. E te será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre os teus olhos, ó, na testa, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Deuteronômio 6, 7 e 8. Olha só. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, para guardar na memória, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Tem versão que tem na tua testa. Viu aí que quando João fala isso, é uma figura de linguagem dita por Moisés na época? Êxodo e Deuteronômio, uma figura de linguagem que João usou, que os pastores em Apocalipse dizem, olha o chip, meu irmão, colocando medo e terror. Quando é que vocês vão falar a verdade por nossos amados irmãos evangélicos? Quando, pastores, vocês têm que rever suas pregações. Está tudo errado. Olha, 1 Crônicas 21:1, estou batendo nessa tecla também em outras mensagens, né? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou, né? Incentivou Davi a numerar Israel, fazendo um censo. Olha a outra versão, que essa realmente é a verdade, ó. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Quando você lê o contexto, essas duas histórias aqui, 1 Crônicas 21, já começa. Então Satanás se levantou contra Israel. O escritor aí, que tudo indica que foi Esdras, escreveu a ira do Senhor, ele escreveu Satanás. O pastor prega aí, ó. Tá vendo aí, meu irmão? Satanás se levantou contra Israel. Ei, não foi Satanás, não. Foi a ira do Senhor. A mesma história relatada por Samuel, 2 Samuel 24:1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incentivou a Davi contra ele, dizendo, vai, numera Israel e ajudar. É a mesma história, 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24. Deus manda fazer um censo, uma contagem da população. Quando é que vocês, pastores, vão ler um dicionário com relação ao inferno? Lê o dicionário aí, meu irmão. Olha o que significa inferno no dicionário. Local subterrâneo habitado pelos mortos. Lugar dos mortos sempre foi Sheol, Hades, sempre foi lugar dos mortos. E Jesus, quando falou de inferno, era o Geena, que era um crematório. Aí a religião vem e diz, para os cristãos, lugar em que as almas pecadoras, olha que feitiço, que mentira, que heresia, se encontram após a morte, submetidas a penas eternas. Isso é que a religião ensina. Lugar subterrâneo habitado pelos mortos. Quando é, pastores? Quando vocês vão ensinar a verdade a nossos irmãos evangélicos? Até quando nossos amados evangélicos vão continuar sendo enganados? Até quando? Quando vocês, pastores, irão ensinar a verdade sobre o significado da palavra pecado na Bíblia?
uma grande fonte de renda. Nossos amados irmãos evangélicos, acreditando que são pecadores, ficam na mão aí, ó, desses empresários religiosos, desse maldito sistema religioso cruel, perverso, opressor e muitas vezes muito corrupto. Quando é que vocês vão dizer o verdadeiro significado da palavra pecado na Bíblia? Olha aí, ó. Pecado sempre foi transgressão de lei. Olha o que o próprio Deus, através do profeta Zacarias, diz. Eu tenho umas 15 mensagens na playlist que eu falo sobre pecado, que é uma das maiores fontes de renda desse maldito sistema. E removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Você vai no supermercado, esse sabão em pó que vai remover a mancha, vai deixar ou vai tirar? Vai tirar. Deus está dizendo, removerei o pecado desta terra num único dia na cruz. Por acaso Deus está dizendo que depois da cruz ninguém vai beber, ninguém vai fumar, ninguém vai matar, ninguém vai roubar? Não. Transgressão de lei. Ele aniquilou, o sangue de Jesus aniquilou, acabou o pecado na cruz. Quando é, pastores, que vocês vão dizer isso? Quando esse dia está chegando, ó, João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo, que tira. Eu pergunto, Deus não removeu? Jesus não tirou o pecado? Porque quando você diz que é pecador, ou você está dizendo que Deus mentiu, que Jesus não tirou, ou você está voltando para antes da cruz. Qual das duas é a opção? Deus é mentiroso ou você está antes da cruz? Nenhuma das duas. Você não é pecado, você é perfeito. Pecado era transgressão de lei. Ó, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é o quê? Transgressão de lei. Eram 613 leis da Torá. Eram 365 leis negativas. Você não pode fazer isso, judeu. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Imagina, 365 leis e 248 positivas. Você deve fazer isso. Não é você pode não, é você deve. Olha, 365 com 248, 613 leis da Torá. Por isso que João diz, ó, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Aí o pastor traz para os dias de hoje, ei, seu herege, meu pastor diz, está escrito na Bíblia que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ah, que feitiço, né? João está dizendo para os judeus, aquele judeu que diz que não tem pecado, ou seja, aquele que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo, ei judeu, você é mentiroso. Quando é, pastores, que vocês vão dizer isso? Você quer me convencer que os pastores não sabem dessa verdade? Todos sabem. Todos sabem que pecado é transgressão de lei. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Romanos 5,8. E aí? Responda aí, pastor, Romanos 5,8 para mim. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Paulo está dizendo, Barnabé, João, Tiago, está dizendo, por nós, porque eles viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Nós já nascemos sem pecados. Nascemos muitos anos depois da cruz. Nós não vivemos o período transitório, antes e depois. Paulo está em Romanos aí dizendo, depois da cruz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Se você diz, Júlio, eu era um fumante, você está dizendo que não é mais fumante. Eu era um alcoólatra, você está dizendo que você não é mais alcoólatra. Éramos pecadores, nós não somos mais pecadores, Paulo está dizendo. Éramos, o que significa éramos pastores, homens formados, teólogos, né? Estudantes, estudiosos aí da exegese, hermenêutica. O que significa éramos? Período transitório, antes da cruz, quando havia as 613 leis da Torá, pecadores. Depois da cruz, nós éramos pecadores. E nós que nascemos muitos anos depois da cruz, sem pecados. Batizados em novas criaturas. Romanos 6, 3 e 6. O pecado foi, o batismo foi na cruz. O velho homem ficou na cruz. Agora, quando um abençoado, um eleito, entende a graça, ele é batizado com o poder pelo lavar da água mediante a palavra. Está lá em Efésios 5, 26.
O batismo espiritual foi na cruz. Agora, quando a gente entende a graça, a gente é batizado pelo lavar mediante a palavra, o entendimento. Quando é, pastores, que vocês vão dizer isso aos nossos amados, abençoados evangélicos? Éramos pecadores. Isso é maravilhoso, né? Mas só os filhos da livre entendem isso, né? Os filhos da escrava vão me detonar aqui. Vocês estão certos. Vocês acreditam no Satanás? Você está certo. Do diabo? Está certo. Você acredita que é pecador? Está certo. Você acredita que Jesus vai voltar e que o apocalipse vai acontecer? Vocês estão certos. Por quê? Esse entendimento quem está dando é Deus. Logo, vocês estão certos. Agora tem um povo aí com a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, que reinam em vida, descansam e reposam. São os filhos da livre. É um povo privilegiado, glória a Deus, a gente descansa, a gente tem paz, a gente não tem medo de nada. Mistério de Deus, né? Ó, Jó 42, né? Eita, o Satanás tentou Jó. Eu tenho uma mensagem dessa. Nunca foi Satanás. Ó, Jó 42, 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Satanás lhe havia enviado. Só se for na tua Bíblia aí, pastor, que tem isso. E o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor Deus, que o Senhor lhe havia enviado. Tudo aquilo que aconteceu com Jó foi o próprio Deus. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Jó 6,4. Porque as flechas do Satanás... Foi? Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. E os terrores de Satanás? Não, os terrores de Deus se armam contra mim. Toda a tentação de Jó ali não tem nada a ver com Satanás, foi 100% Deus. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso. Jó 1,16, quando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo do Satanás? Não, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Tudo foi Deus contra Jó. Isaías 45:7, forma a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. No sistema religioso aí de vocês, aí, sistema religioso evangélico, tudo que acontece de ruim é o Satanás. Meu querido, tudo é de Deus. O bem e o mal é de Deus. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu causo a desgraça. Tudo é dele. O que é desgraça, o que é trágico, o que é estarrecedor para mim e para você, não é para Deus. Deus não é humano, Deus é espírito. Essa pessoa aí que foi acometida por uma desgraça, que a religião antiga, os pastores dizem que é o Satanás. Na graça é a tal da carne. Né? Deus fez uma carne que nem ele na causa. Uma heresia na graça. Tem gente que acredita. Tudo é dele, o bem e o mal é dele. O que é trágico, o que é estarrecedor, o que é desgraça para mim e para você, para Deus não é. Deus não é humano, Deus é espírito, mas as religiões prega um Deus que é humano, um Deus que está lutando, um Deus que está guerreando. Não é esse Deus que eu prego aqui no canal Acorda Povo de Deus. Essa pessoa que foi acometida por uma atrocidade, uma desgraça, onde é que está o espírito que estava nela? Com um novo corpo glorioso igual ao dele. Viu aí que Deus é bom? Isaías 54:16. Veja, sou eu quem crio o ferreiro, que sopra as brasas até dar enxame e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Todo o caos, toda a desgraça, tudo é Deus que cria, tudo é vontade dele. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu, o Senhor, e mais nenhum outro Deus há além de mim. Quem é que mata? É o Satanás? É a fatalidade? Não. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ninguém morre um minuto antes, nem um minuto depois daquilo que o Senhor já determinou para a pessoa.
Jó 42:2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum são quantos? Ah, o cara cometeu suicídio. E não foi da vontade de Deus, não. Quer dizer que Deus queria que ele morresse com 90 anos e ele cometeu suicídio. Quer dizer que o plano de Deus foi frustrado. Deus tem lá um filho gerado na barriguinha da mãe. Nossa, esse filho aqui, ó, o Salmo 139:16, ó. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Por isso que a minha oração é sempre de agradecimento. Eu não faço oração de petição, porque tudo já aconteceu. Se eu orar e acontecer, não foi porque eu orei que aconteceu, porque já estava previsto desde antes da fundação. Olha aí, ó, todos os dias determinados para mim estão sendo escritos? Não, foram passados no teu livro. Quando? Antes de qualquer um deles existir. Então, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, tem um espírito ali sendo gerado na barriguinha da mãe. Aí Deus determinou, escreveu que esse filho que está dentro da barriguinha da mãe vai ser um juiz de direito, vai morrer com 90 anos, com 4 filhos. Aí vem a mãe e faz um aborto. Sério? Frustrou os planos de Deus? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Viu aí a minha opinião com relação ao aborto e suicídio? É a minha opinião. Respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todos. Eu creio nisso aí, ó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Eu já falei aqui em outras mensagens, o meu pai mandou minha mãe me abortar. Como é que minha mãe vai me abortar? Se já estava escrito no meu livro que hoje eu estaria aqui no YouTube levando essa mensagem para você. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, até os fungos, os vírus, todos estão fazendo a vontade de Deus. Queridos, tudo que Deus criou é perfeito. O universo é perfeito, a terra é perfeita, tudo que está na terra é perfeito. Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus não tem inimigos, Deus não está lutando, Deus não está guerreando contra ninguém. Só que esse entendimento ele está dando agora, a poucos, não a muitos, mas Deus está levantando uma geração com a mente de Cristo ativada. Deus está se revelando de uma forma, nos tempos de hoje, que Ele nunca se revelou, nem na Bíblia. Que você lê na Bíblia, você dá a entender que Deus estava lutando, que Deus estava guerreando. Até esse entendimento ele deu para Paulo. Mas ninguém nunca esteve guerreando com Deus. Finalizo com Efésios 2:7 aí, que tem cão guloso aí dizendo que a graça acabou, né? A graça... Eu tenho falado aqui que a graça, desde que o mundo é mundo, que existe a graça, né? A graça sobre Davi, agora sobre Abraão, Isaac, Jacó. Agora, o evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo e ele é eterno. Só que quando nós entendemos essa graça, é um estado de espírito, nós entendemos que nós estamos no reino de Deus, nós estamos na pátria celestial, nós estamos na pátria celestial. Isso aí é uma coisa. Agora a graça é eterna. A graça é que nos faz entender que nós estamos no reino de Deus e na pátria celestial. Agora a graça, estão dizendo aí que acabou, que foi só para os judeus. O evangelho da graça de Deus foi dado a Paulo. Começou naquela época. Ela é eterna. Efésios 2:7 acaba essa heresia aí de dizer que a graça acabou no ano 70 e tem gente que acredita nisso. Para mostrar nos séculos vindouros, nas novas eras, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para conosco, grupo de pessoas. Mas a graça
nos séculos vindouros. Glória a Deus por isso. Você, quando entende isso, é a graça. Você, quando se afasta desse maldito sistema religioso, é a graça. Você, quando entra em contato comigo aqui nos testemunhos, Júlio, eu estou entendendo. Júlio, eu estou livre desse sistema. Eu estou entendendo o evangelho da graça de Deus. Isso é a graça que Deus está derramando sobre você. Porque você, meu querido, minha querida, sempre foi um filho da livre. Glória a Deus por essa palavra. Peço que você acesse a playlist, tem mensagens focadas em determinados temas. Acesse a playlist, eu tenho uma mensagem só de diabo, só de inferno, só de salvação. Lobos na graça, está crescendo, viu? Na playlist do canal. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu coloque uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. Dê na medida do possível um like, dê um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe com outras pessoas. Um prega, você compartilha e Deus dá entendimento aos filhos da livre que estão dispersos aí na religião, tá bom? O WhatsApp do canal não dá para interagir, para que eu possa enviar mensagem para você, inclusive mensagem de texto, eu estou sempre enviando, tá bom? 83 Paraíba 8620 9327. 83 Paraíba, 8620 9327. Pastores, vocês têm que rever suas pregações. Tá tudo errado. Inferno significa sepultura. Quebrou totalmente todas as pregações evangélicas. Caiu por terra o sistema religioso evangélico quando um eleito de Deus entende que inferno sempre significou e significa sepultura. Nas próximas mensagens eu vou tocar nessa tecla, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.